Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu quero dar sequência hoje ao ensino bíblico, falando a respeito dos dons espirituais, que o apóstolo Paulo mencionou na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 12, versículos de 8 a 10, quando ele descreve 9 dons espirituais, ou 9 manifestações do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo para a edificação. E no versículo número 11, ele menciona da seguinte maneira, que um só e o mesmo Espírito é quem opera todas essas coisas, distribuindo individualmente a cada um como lhe apraz. Da mesma forma também que ao descrever o corpo de Cristo, depois, no versículo de número 28, o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira, que a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. E então, ele descreve as manifestações do Espírito Santo ligada com os ministérios, alguns dos ministérios dados por Cristo para a igreja, apóstolos, profetas e mestres. Com então, outras operações, outros serviços, então socorros e governos, e fala a respeito da variedade de línguas, e neste dia eu quero estar falando a respeito destas últimas duas manifestações dos 9 dons espirituais, que é então a variedade de línguas e a interpretação das línguas. E na sequência, então, no versículo número 29, o apóstolo Paulo faz o seguinte questionamento: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? E, obviamente, nós sabemos e entendemos que não são todos apóstolos. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, como está escrito em Efésios 4:11. Então, são várias manifestações do Espírito Santo, da mesma forma também que são vários ministérios. São 5 ministérios dados por Jesus Cristo à igreja e as operações do Espírito Santo também. E então, ele continua dizendo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Então, da mesma forma que existem dons ministeriais dados por Cristo para a igreja, os 5 ministérios, também há manifestações do Espírito Santo distribuídas a cada um, visando um fim proveitoso, tá? Com operações do sobrenatural de Deus distribuído como apraz ao Espírito Santo. Então, ele termina no versículo 31 dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, e descreve então em 1 Coríntios capítulo 13 o amor, que é a manifestação suprema da presença de Deus no meio da igreja. Existem manifestações do Espírito Santo, existem ministérios e serviços que são executados pelos homens de Deus para que todo o corpo seja edificado, mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas manifestações, e Deus distribuiu também, então, os ministérios e os serviços com os dons espirituais para que todo o corpo seja edificado. E aqui, então, nós vamos falar a respeito do dom de variedades de línguas e da capacidade de interpretar estas línguas. No capítulo 13, versículo 1, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. Então ele está falando a respeito do dom de amor, que é o dom supremo, mas ele fala a respeito, quando menciona as línguas, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, quando se fala do dom de variedade de línguas, já entendemos que existem manifestações de línguas naturais dos homens, como aconteceu em Atos capítulo 2, quando foi distribuído o Espírito Santo como línguas de fogo sobre cada um dos apóstolos que estavam reunidos no mesmo lugar, e cada um deles passou a falar em línguas de nacionalidades diferentes, de várias pessoas que estavam reunidas para a festa do Pentecostes, então partos, elamitas, medos,
romanos, cretenses, arábios, então cada um ouvia as grandezas de Deus falada pelos apóstolos na sua própria língua materna. E aqui, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, então ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens. Está falando sobre esta variedade de capacidades humanas de falar em línguas estrangeiras, em línguas de outras nacionalidades diferentes da sua. E o Espírito Santo pode dar esta capacidade, como fez em Atos capítulo 2, derramando do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo no dia do Pentecostes. Mas ele menciona também: se eu pudesse falar também a língua dos anjos. Então, existe uma língua angelical, existe uma linguagem espiritual, não é como a linguagem humana, ainda que nós vemos as manifestações de anjos falando com os homens nas suas próprias línguas, mas existe uma língua sobrenatural, uma língua celestial que os anjos podem falar também diferente dos homens, ainda que eles façam também a comunicação com os homens falando na própria língua daqueles que os ouvem. Assim foi, por exemplo, com Maria, que recebeu a anunciação de Cristo, assim como foi com diversos profetas que receberam, como Daniel no capítulo 10, recebeu uma informação, recebeu a revelação do anjo Gabriel, trazendo também interpretação daquilo que Deus tinha a falar com ele, respondendo às suas orações, quando ele esteve durante 21 dias em jejum, em oração, buscando respostas de Deus. Assim como aos profetas, também assim aconteceu com José em sonhos, assim aconteceu com Maria, falando da anunciação de Cristo, e receberam então essas manifestações de anjos falando com eles nas suas próprias línguas. Mas existe também uma língua espiritual. E aí, no capítulo número 14 de 1 Coríntios, ele segue falando a respeito do dom de línguas e fazendo uma comparação também com o dom de profetizar. E nós vamos pegar especificamente os versículos que falam a respeito do dom de línguas, das variedades de línguas, a língua dos homens ou a língua dos anjos, e a capacidade depois de interpretá-las. No versículo de número 2 diz assim: aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, para ninguém entender, naturalmente não está falando numa linguagem dos homens, mas está falando numa variedade de línguas, falando a linguagem dos anjos, e fala em espírito e fala mistérios, e ninguém compreende. Então, estamos falando de uma linguagem sobrenatural ou uma linguagem espiritual, a linguagem dos anjos. Está dizendo, então, que ele está falando para Deus. Ele não está falando com outros homens. Está falando em mistérios, coisas que nem ele mesmo pode muitas vezes entender. E o que profetiza, no versículo 3 diz isso: esse que profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Versículo 4: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, nesta comparação, aquele que fala palavras proféticas está trazendo edificação para a igreja numa linguagem que todos entendem. E aquele que fala em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, ele está falando com Deus. É uma oração pessoal, da mesma forma também que esta palavra diz que esta língua estranha traz edificação pessoal e não uma edificação para a igreja. Exatamente como descreve o versículo 4. O que fala em língua desconhecida fala a Deus e edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. E ele menciona: e eu quero que todos vós falais em línguas. Então, o interesse de Paulo, o ensino que ele está trazendo, é para que todas as pessoas possam falar em línguas, porque ela serve para falar com Deus em mistérios, é uma oração pessoal que também causa uma edificação pessoal. Então, ele deseja,
quando escreve aos Coríntios, que todos estejam falando em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, em língua de anjos ou uma linguagem espiritual. Mas ele fala assim: eu quero que todos vós falem em línguas, mas quero muito mais que vocês profetizem. Por quê? O que profetiza é maior daquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, desta forma, ele está falando da linguagem em palavras inteligíveis, que as pessoas estejam entendendo as palavras proféticas, porque no corpo de Cristo, estamos falando dessa edificação do corpo, todos recebem edificação. Quando a pessoa fala em línguas desconhecidas, em linguagem sobrenatural, ela está somente falando mistérios com Deus e edificando a si própria. E o objetivo dessa linguagem aqui é que haja uma interpretação de línguas para que todos recebam a edificação. Então, dentro do propósito da palavra profética, do dom de profecia, a palavra serve para edificação, no versículo de número 3, para exortação e para consolo. Então, quando a pessoa fala em línguas e traz a interpretação, ela está cumprindo um papel profético. Então, a interpretação das línguas serve para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, que vão receber edificação ou exortação ou consolo da parte de Deus pelo Espírito Santo que está falando através daquele que está sendo usado com aquele dom. E ele diz na sequência: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou então da doutrina, do ensino? Então, desta forma, estamos falando sobre edificação do corpo. Se falar somente em línguas, não tem esses benefícios de trazer a edificação de todo o corpo, com uma palavra profética, com o ensino, com uma exortação ou com a palavra de consolação. Mas, da mesma forma, se falar de maneira profética, com a interpretação daquela língua profética, então todos podem ser também edificados, né? E podem ser fortalecidos e consolados pela palavra profética. Então, é desta forma que na sequência de 1 Coríntios, capítulo número 14, no versículo 12, ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Então ele fala que quer que todos profetizem, mas também que todos possam falar em línguas para a edificação pessoal, mas que haja a interpretação para que também sirva para que a igreja seja edificada. E ele diz no versículo 13: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore também para que possa interpretar. Então é possível alguém que recebe o dom de língua também pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que traga a interpretação para que haja então a edificação do corpo. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora de fato, ora bem, mas o meu entendimento, a minha mente fica infrutífera. Isso quer dizer que quando a pessoa ora em línguas desconhecidas, em línguas estranhas, ela mesma não recebe a edificação intelectual. Ela não tem a capacidade, muitas vezes, de entender aquilo que ela está orando. Ela está falando com Deus em mistérios e nem ela mesma entende. Então, ele diz dessa forma que aquele que ora em línguas também ore para interpretar, para que também ele possa saber aquilo que ele está orando. O meu espírito está orando bem, mas a minha mente fica infrutífera, não tem entendimento daquilo que eu estou orando em línguas estranhas. Que farei, pois, versículo de número 15, orarei com o espírito, orando em línguas, e também orarei com a minha mente, com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então ele está falando a respeito de termos a capacidade de entendimento daquilo que nós estamos orando.
Claro que a pessoa pode estar falando numa língua desconhecida que ele nem mesmo entende, e com a mente ele pode estar fazendo pensamentos de oração também, com entendimento, ou louvando a Deus, ou cantando, como ele diz aqui, de forma que também a mente não fique infrutífera e possa ter a sua edificação falando com Deus em oração. Com a língua falando uma coisa, com a mente falando outra coisa, salvo se ele tenha capacidade de interpretar. Então, a direção que ele traz aqui, aquele que fala em línguas, ore também para que possa interpretar. 1 Coríntios 14, versículo 13. Então, é muito importante que haja uma interpretação para edificação, entendimento da mente, daquilo que está sendo orado, como também possa se tornar uma palavra profética para trazer edificação aos ouvintes. Tá? Versículo número 16 diz assim: de outra maneira, se eu não estiver orando com entendimento, se tu bendisseres com o Espírito, falando em línguas desconhecidas, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua oração de graças, visto que não sabes o que dizes. Então, se orar em línguas, uma pessoa que não está entendendo a língua, como é que ele pode entrar na concordância, como é que ele pode dizer amém, se ele não está sabendo o que a pessoa está orando em línguas. Então, ore para que haja uma interpretação, para que as pessoas que estão ouvindo aquela oração em línguas também possam entrar na concordância, ligar na terra, ligar no céu e dizer amém. É isso que está falando no versículo de número 16. Porque realmente tu dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. E o apóstolo Paulo continua dizendo desta forma: eu dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com a minha própria inteligência, para que possa produzir instrução a outros, do que falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, ele poderia falar 10.000 palavras em oração em línguas, e que estaria trazendo edificação para o seu espírito, ainda que a mente ficasse infrutífera, estaria orando a Deus em mistérios e, entretanto, não traria a edificação. E ele diz: eu prefiro falar 5 palavras em línguas que as pessoas entendam do que falar 10.000 palavras que as pessoas não entendam e não sejam edificadas. Então ele está dizendo desta forma, e então existe um significado para que as pessoas possam falar em línguas, trazendo a interpretação destas línguas também. E no versículo de número 26, o que fazeis quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua e outro tem interpretação de língua. E ele termina dizendo: faça-se tudo para a edificação. Então a pessoa pode orar em línguas, pode trazer uma edificação para o corpo através de um salmo, através de uma doutrina, mas ele fala assim também que se tem língua, se fale em língua, e se tem interpretação, se fale com a interpretação de línguas para que haja edificação. E ele diz no versículo número 27, então: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja quem interprete. Então, pessoas diversas, 2 ou 3 pessoas falando em línguas, mas havendo uma interpretação para que as pessoas que estiverem ouvindo possam receber a edificação. Mas, versículo 28, se não houver quem interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, na edificação pessoal e na oração em mistérios, em particular com Deus, porque ele está orando para a sua edificação pessoal e não para a edificação da igreja, porque se for para a edificação da igreja, então precisa haver a interpretação que vai trazer, então, ensino, exortação, consolação, edificação para o corpo através da interpretação da língua.
E também, na sequência, ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E nós mencionamos a respeito disso também, que a profecia tem que ser julgada no sentido de ser realmente vinda da parte de Deus, ou então que a pessoa esteja falando, às vezes, somente os segredos do seu próprio coração, dizendo palavras proféticas que não são necessariamente aquilo que Deus disse. E por isso, os profetas devem julgar a profecia, como também deve haver a interpretação quando 2 ou 3 profetas profetizarem através das línguas estranhas, e então também haja quem interprete. Mas, se outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, então cale-se o primeiro. Então, 2 ou 3 profetas, talvez sendo usados com dons de línguas, com a interpretação, e então, se há uma palavra de revelação, através da interpretação das línguas neste caso, tá? Então as pessoas vão estar deixando de falar para que o outro traga a interpretação. Então é como se fosse uma tradução simultânea, alguém fala em línguas e alguém interpreta para a edificação. E então aquele que está falando em línguas para de falar para que o outro fale a interpretação das línguas. Então, dentro deste contexto que deve acontecer. Da mesma forma, quando nós ouvimos uma pregação de uma pessoa estrangeira que está falando a língua dos homens, e então o intérprete traz exatamente na língua daquela pessoa que está ouvindo, ou daquelas pessoas que estão ouvindo na igreja, a interpretação do que falou na língua dos homens. Da mesma forma, deve acontecer com a linguagem dos anjos, ou com essa linguagem espiritual que a pessoa está falando em línguas desconhecidas. Quer dizer, não são linguagens nacionais de diversas nacionalidades de países, mas está falando de uma linguagem espiritual que causa edificação pessoal, promove uma oração em mistérios diretamente a Deus, mas também pode trazer edificação para o corpo. E aqui ele está falando que o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quer dizer que a pessoa pode se calar, pode parar de falar em línguas, porque está servindo para edificação através de alguém que está interpretando. Porque Deus não é de confusão, mas o nosso Deus é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Paulo traz este ensino para que todos possam ser edificados. Então, desta forma, estamos falando a respeito deste dom de línguas, das variedades de línguas, linguagens humanas, linguagens celestiais, linguagem dos anjos, e as variedades, então, de línguas podem ser ditas, e eu conheço pessoas que falam em línguas estrangeiras, mesmo também, pessoas que falam numa língua de uma nacionalidade que a pessoa não conhece, e começa então a falar naquela língua de outra nacionalidade, como também pode falar em línguas dos anjos, tá? Em línguas espirituais, para que também possa haver a interpretação e todos possam ser edificados. E dessa forma também eu quero mencionar um outro texto que está no livro de Judas, antes de Apocalipse, quando diz da seguinte maneira, Judas capítulo 1, versículo de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, desta forma, a pessoa está trazendo edificação a si mesma, como o apóstolo Paulo falou, que quem ora em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, fala com Deus em mistérios e edifica-se a si mesmo. Aqui também, Judas confirma essa palavra, movido pelo mesmo Espírito Santo de Deus, dizendo que as pessoas devem edificar a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, a mente pode ficar infrutífera, mas essa pessoa pode edificar-se a si mesma, pode se fortalecer na fé, pode orar os mistérios com Deus e pode ser também edificada no Espírito. E para ter a interpretação, ela pode entender aquilo que ela está orando através de um pedido de oração para que tenha a capacidade da interpretação daquilo que ele está orando em mistérios.
Da mesma forma também que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, da seguinte maneira: e da mesma maneira também o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é segundo a vontade de Deus, que ele intercede pelos santos. Então, aqui estamos falando não de anjos falando em nós, mas do Espírito Santo falando em nós quando nós oramos em línguas. Então, nós estamos edificando a fé santíssima orando no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e ele ora segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes existem circunstâncias que nós não sabemos o que pedir. E aqui, na verdade, fala isso, que nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26. E o Espírito Santo geme por nós, intercede por nós. Quando nós oramos em línguas, nós estamos permitindo que o Espírito Santo ore em nós. Então, não são os anjos, a linguagem pode ser dos anjos, mas não são anjos que estão dentro dos nossos corpos. Nós somos santuário de Deus para a habitação do Espírito Santo. Somos a habitação de Deus, o Espírito. E esse Espírito começa a orar, intercedendo por nós, para que então seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, coisa que nós não entendemos, não sabemos orar, não sabemos o que pedir diante de determinadas circunstâncias, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com esses gemidos inexprimíveis. Então, desta forma, existem as variedades de línguas, existem as línguas naturais e as espirituais, da mesma forma também que o próprio Espírito intercede por nós, de maneira que cumpra-se em nós a vontade de Deus. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito desses assuntos. E voltando na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 14, diz da seguinte maneira, no versículo de número 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Então, porque o objetivo das manifestações dos dons do Espírito Santo é que haja uma edificação do corpo de Cristo. Então ele fala assim, procurai com zelo profetizar. E diz, e não proibais falar em línguas. Falar línguas. Então, porque às vezes as pessoas acham que aquela língua é uma língua de confusão, não entendem o que está sendo falado, e então tentam, na reunião da igreja, proibir. Porque, claro, ele disse assim, se não houver intérprete, no versículo de número 28, 1 Coríntios 14, 28, se não houver intérprete, então que ele permaneça calado, orando por si mesmo e orando somente com Deus. Tá? Então, por causa disso, fala assim, bom, não tem intérprete, então vamos proibir a pessoa de falar. Então, ela não pode falar porque não tem interpretação. Mas, ele diz assim, não proíbam falar línguas. Pode falar línguas, pode orar em mistérios a Deus, pode receber uma edificação pessoal, mas se estiver no convívio, na reunião da igreja, então ele fala, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Falar em línguas, falar interpretação de línguas faz parte da edificação do corpo e por isso não podemos inibir ou proibir alguém de falar em línguas, ao contrário, temos que orar para que haja a interpretação, para que possa haver revelação dos mistérios de Deus para a edificação, para a exortação e para a consolação, como um dom de profecia através da interpretação das línguas daquela pessoa que está orando no Espírito Santo, edificando a sua fé santíssima e também podendo trazer a edificação para o corpo de Cristo. Então, ele fala assim, mas faça-se tudo com ordem e decência, um falando após outro, 2 ou 3 podendo profetizar e os outros julgando. Ou então, da mesma forma também, um fala em línguas, ele para, porque o Espírito está sujeito aos próprios profetas, então a pessoa cala-se para que o outro traga a interpretação.
de maneira que todos sejam edificados. Então, desta forma, existe a possibilidade de todos serem edificados, a igreja ser fortalecida e a manifestação do sobrenatural de uma pessoa sem conhecimento intelectual para falar em línguas estrangeiras, pode falar em línguas estrangeiras. E eu tenho conhecimento de fatos exatamente dessa situação, que missionários foram pregar em determinados lugares e os ouvintes ouviam na própria língua materna também aquilo que o pregador estava falando. Então tinha um pregador, tinha um intérprete para a língua, mas as pessoas ouviram na própria língua materna, sem a necessidade de haver um intérprete para a língua nacional daquele país. Da mesma forma também que as línguas espirituais, pessoas profetizando em línguas, falando, orando de maneira profética e também a interpretação. E da mesma forma, como os profetas julgam a profecia, também a interpretação é dada para mais de uma pessoa, de maneira que, então, há uma testificação para que todos possam ter certeza que Deus está falando através daquela voz profética e a interpretação que está sendo dada serve para a edificação. Então, desta forma, existe uma ordem, existe uma decência, porque Deus não é de confusão e Ele é de paz. E assim, Ele ordena que seja feito nas igrejas, que serva tudo para a edificação. Então, dessa forma, existe uma palavra de controvérsia dizendo assim, nem todos podem orar em línguas, né? Então, da mesma forma que nós vimos a pergunta de Paulo, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, tem todos dons de milagres, tem todos dons de curar, todos oram em línguas, todos interpretam as línguas. Então, podem ter pessoas que podem receber a manifestação do Espírito Santo com outra forma de dons, né, com dons de curar e não tem o dom de línguas, né? E as pessoas interpretam que falar em línguas que é o sinal que a pessoa tem o Espírito Santo, ou que foi batizada no Espírito Santo. Então, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam línguas, nem todos têm dons de curar, nem todos são operadores de milagres, como também nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres. O Espírito Santo distribui os dons espirituais, a manifestação do Espírito a cada um como lhe apraz. Entretanto, a palavra do apóstolo Paulo, na 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, ele diz: eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Então, é possível procurar um dom que serve para a edificação pessoal, que pode orar no Espírito Santo para edificar a sua fé santíssima, como está em Judas, capítulo 1, versículo 20. Então, todos podem orar em línguas, tá? Mas, na comparação de Coríntios 14, 5, ele diz: mas eu gostaria muito mais que todos vós profetizasseis, porque estamos falando de um corpo, estamos falando de uma edificação mútua que precisamos ter uns com os outros. Um ao outro ajudou, um ao outro consolou, trouxe exortação, trouxe direcionamento para que então a igreja de Cristo seja edificada, todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas cada um aqui pode não ter o dom ou ter um outro dom, né? Os dons são distribuídos a cada um, mas é possível buscar com zelo os melhores dons. Se o dom de línguas vai servir para você falar mistérios a Deus, como também a sua mente pode ser cheia da interpretação e do propósito para o qual você está orando no Espírito Santo em línguas desconhecidas, numa linguagem dos anjos, ou a linguagem do Espírito Santo em você, você pode receber a interpretação, você pode receber a edificação pessoal, entendendo o que você está orando, da mesma forma também que todos podem profetizar, conforme a palavra de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Todos podem profetizar, todos podem orar em línguas, todos podem profetizar. Depende do quê? De buscar com zelo os melhores dons, tá? Então, 1 Coríntios 12, 31, buscai com zelo os melhores dons. Da mesma forma, também, no versículo de número
39, 1 Coríntios 14, 39, procurai com zelo, a mesma palavra é dita, mas que profetizeis e não proibais falar em línguas. Então, que a graça de Deus seja sobre cada um de nós, de maneira que todos possam orar em línguas, como também todos possam profetizar em nome do Senhor. E sem confusão, com interpretação, com julgamento das profecias, se são segredos do coração ou se são palavras de Deus, né? Como Jeremias 23 fala a respeito desse assunto, que um é palha, que é o sonho do homem, e outro é o trigo, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos trazer ricamente em nós a palavra de Cristo para nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente com toda sabedoria e entendimento espiritual, como Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, também, que nós podemos trazer em nós a palavra de Cristo. Pode ser uma palavra de entendimento das Escrituras, uma doutrina, um salmo, como pode ser línguas e interpretação dessas línguas, para que todos sejam edificados. E que cada um de nós possa buscar com zelo os dons espirituais e, principalmente, trazendo edificação através da palavra profética ou da interpretação das línguas de edificação pessoal dos mistérios de Deus que Ele quer trazer revelação para que todos possam ser fortalecidos, edificados, segundo a bondade e misericórdia do Senhor, que quer que todos cresçam até a plenitude de Cristo Jesus. Sejamos varões perfeitos e não mais como meninos agitados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina, mas cresçamos em tudo, segundo a cabeça Cristo Jesus, bem consolidados, segundo a justa cooperação de cada parte com as juntas ligamentos, crescendo o crescimento que procede de Deus. Que Deus nos abençoe com graça e com misericórdia e que você possa, então, buscar também a manifestação do Espírito Santo através das línguas, possa falar em língua de homens, para talvez trazer uma palavra para uma pessoa estrangeira, como você também possa ter a linguagem dos anjos, ou o Espírito Santo, o próprio Espírito que habita em você, como filho de Deus vivo, você possa então também orar no Espírito, edificar a sua fé e possa também edificar outras pessoas que estiverem ao seu redor como ouvintes e participantes da graça de Deus. Sejamos todos edificados, exortados e consolados com a manifestação do Espírito Santo em cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para o crescimento deste corpo, que é a manifestação viva de Jesus Cristo nesta terra. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade em nós e através de nós, para a glória do seu nome. Assim que Deus nos abençoe, que nos agracie com graça e com conhecimento e com a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Deus nos abençoe. Grande abraço a todos. Assim nós encerramos esse ciclo dos dons espirituais e agradecemos a Deus pela sua bondade e misericórdia de nos agraciar com a sua presença e as suas manifestações do sobrenatural nas nossas vidas. Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.